Bom dia a todos. O meu nome é Matheus Alonso Chimizo João. Eu sou médico de formação pela Universidade Cidade de São Paulo. Hoje antecipo meus agradecimentos por estar aqui presente, podendo apresentar acerca do tema manifestações clínicas dermatológicas decorrentes do uso crônico de drogas ilícitas, certo? Aqui eu trago uma revisão de literatura, de artigos científicos, resumos e resenhas devidamente indexados e também atrelado a um ponto de vista pessoal, talvez uma crítica reflexiva correlacionando o tema e a minha vivência prática, sobretudo em época de internato médico. Bom, a apresentação ela consta com o seguinte índice: nós traremos a introdução a respeito do tema, drogadição e manifestações dermatológicas, também trarei umas pinceladas a respeito da abordagem clínica, vivenciada por mim no hospital de referência. Em segundo plano, faremos um desenvolvimento, colocando em tópico tanto um arcabouço histórico-social quanto a droga, os mecanismos fisiopatológicos e as manifestações clínicas mais prevalentes, e também o manejo respectivo de cada uma, certo? Ao fim, traremos uma conclusão, mais reflexiva do que técnica científica, justamente por gerar no telespectador uma motivação, de aprofundamento científico no assunto. E, para fechar nossa apresentação, as referências bibliográficas conforme as citações e as formalidades necessárias. Bom, então, essa introdução do ponto de vista caso clínico, eu trouxe justamente para que houvesse um entendimento da razão pela qual eu gostei e gostaria de discorrer a respeito desse tema. Bom, eu sempre tive grande pertencimento à prática dermatológica e acredito que é um grande representador da saúde humana, a pele e os fâneros, e por isso sempre me interessei ao assunto. Durante meu internato médico, discorri no ambulatório de dermatologia geral, em que nós tínhamos um protocolo hospitalar, envolvendo a admissão, o desenvolvimento e desfecho do paciente para aquela causa focal, tendo em vista realmente atender a casuística, a demanda dessa unidade hospitalar. Isso gera uma certa reflexão em cima dos atos, das condutas, sobretudo quando se correlaciona dois temas de grande relevância, como a dermatologia e o transtorno por abuso de substância, no caso, drogas ilícitas. Então, a partir dessas minhas vivências práticas e do meu interesse pela dermatologia e também por um problema de saúde mundial, saúde pública, que é a droga, é que houve essa predileção para o assunto. Bom, a priori, é fundamental que nós entendamos qual é o contexto histórico e social da droga, para que a gente consiga compreender os mecanismos de inserção na sociedade e, posteriormente, as estratégias fisiopatológicas que realmente a droga possui para conseguir lesar, causar danos aos diversos sistemas do nosso corpo e, no caso, a pele e os fâneros. Bom, então é importante que nós saibamos que desde o Império Turco e Árabe no século VII houve realmente o crescimento de produtos derivados do ópio, a própria fumaça, derivada da combustão, e esses impérios começaram a reconhecer os efeitos positivos e negativos do ópio. A partir de então, houve as derivações dessa droga primária, que era o ópio, para a heroína, para também a morfina e a comercialização, sobretudo no século XVIII, comandada pelos ingleses. Então, a partir de então, a droga, ela, em suas várias vertentes, várias derivações, acometeu o mundo de uma maneira significativa, lesando a sociedade como um todo. E aqui nós vamos apresentar as principais manifestações clínicas e como identificá-las e abordá-las. É bacana nós trazermos esse dado da ONU, de que 5% da população mundial entre 15 e 64 anos faz uso de droga pelo menos uma vez por ano, com uma prevalência anual, sendo que metade destes usam regularmente, isto é, uma vez ao mês, certo? Então, realmente, a droga ela está entre nós e com a modernização, tecnologia, há uma crescente significativa. O número de viciados problemáticos é calculado em 25 milhões na atualidade, equivalente a 0,6% da população mundial entre 15 e 64 anos. Então, a gente vai, a partir desse contexto histórico, já entendendo a gravidade, e a presença da droga
falar um pouco a respeito das manifestações clínicas. Bom, agora no segundo tópico de desenvolvimento, eu trago algumas correlações entre a própria drogadição e as dermatopatologias, certo? A partir da análise do levantamento bibliográfico, né, as revisões, enfim, sobretudo artigos, eu trago aqui as principais drogas, certo? Nós vamos discorrer a respeito de cada uma delas e como o potencial maligno gera realmente o dano à pele, certo? Bom, a cocaína, ela é uma droga de maior prevalência dos estudos. As literaturas trazem com muito peso, né, e muito valor os efeitos da cocaína. Vale lembrar que a cocaína, ela deriva-se de um material natural, certo? Sobretudo procedente da América Latina, e é um potente estimulador do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele realmente gera a sensação de bem-estar, que é a maior das justificativas da droga, mas ele acaba tendo alguns efeitos em pele, em fânero, ou seja, dermatológicos muito danosos, certo? Então, o mecanismo de ação principal da lesão da cocaína, do ponto de vista dermatológico, além do comprometimento focal pela via de administração, é decorrente da vasoconstrição causada pela droga, certo? Então, as catecolaminas, né, as vasopressinas, vasoconstritoras que são mantidas no sistema corporal, né, no corpo como um todo, geram uma vasoconstrição significativa a ponto de comprometer o aporte de nutrientes e, sobretudo, oxigênio. Isso acaba gerando lesão tecidual, né, e qualquer outro tipo de desdobramento, tanto em sistema hepático, quanto em sistema renal, quanto em sistema cardiovascular, né? Então, o efeito vasoconstritor significativo da cocaína é que tem os nuances realmente dermatológicos mais significativos, né? E a literatura traz uma variedade muito grande de acometimentos dermatológicos, né, diagnósticos, como a porfíria aguda, as verrugas intranasais decorrentes da administração nasal, a esclerodermia, a púrpura palpável. Também é digno de nota de que a lesão por vasoconstrição ao hepatócito gera uma sobrecarga deficitária em proteínas de fatores de coagulação, acometendo toda essa questão de cascata, gerando a falta de hemostasia, como a gente consegue identificar na foto, certo? Também é digno de nota de que o efeito vasoconstritor da cocaína, ele reduz a regeneração cutânea e com isso nós temos um envelhecimento precoce. A foto ao lado, a gente consegue identificar uma mácula, na realidade, praticamente que conjugada entre perna e pé, justamente devido à vasoconstrição e efeito de coagulação comprometido, né, gerando realmente esse sangramento e essa deficiência, né, de hemostasia. Bom, é importante que nós saibamos que a cocaína, ela tem um efeito vasoconstritor também em região facial muito proeminente, né? Aqui ao lado a gente consegue ilustrar a rarefação da extremidade da sobrancelha em um paciente usuário de crack, que é uma droga derivada da cocaína, mas com outro tipo de administração, em que essa perda, né, dos pelos da sobrancelha se dá justamente pelo déficit de aporte de oxigênio, né, ao folículo. Então, a gente tem um exemplo de acometimento cutâneo e um acometimento de fânero, provando realmente que existe um malefício muito grande dermatológico, tá? É importante salientar que a gente não tem apenas a lesão em fânero em pele, né? Em pele que eu digo superficial, mas o acometimento de todas as camadas da pele, certo? Então aqui o aporte sanguíneo para queratinócito, fibroblasto, macrófago é todo comprometido. Isso pode gerar uma necrose epidérmica segmentar, tá? Um vasoespasmo prolongado, certo? E outras todas possibilidades de lesão de morte celular. Bom, a heroína. A heroína, ela é uma droga um pouco menos problematizada, né? Acredito que pela comercialização sendo um pouco mais ríspida, e é derivada da morfina, né? Por acetilação. É uma característica que promove uma penetração na barreira hematoencefálica produzida de forma intensa, né? Pela sua lipossolubilidade, certo? Então, a heroína, ela sofre um processo convertendo-se em morfina, gerando a sensação analgésica, né, e até mesmo anestésica
dependendo da somatização do paciente, certo? A gente tem uma ilustração de hiperpigmentação da língua em usuário de heroína, certo? É uma manifestação tanto clínica quanto histológica, tá? É compatível com o eritema pigmentar fixo, já descrito em uma publicação em ambiente de Países Baixos, na Holanda, certo? Esses pacientes, eles, pela administração da heroína, têm um contato da fuligem diretamente com a língua, né, no caso, causando essa pigmentação inicial, lesões neoplásicas benignas, malignas e histopatologicamente comprovadas, certo? Também é digno de nota na literatura as drogas injetáveis, certo? As drogas injetáveis resultam principalmente em manifestações focais, visíveis já em exame físico, provocadas pela administração da droga, mas na maioria das vezes não é a droga em si, sim os adulterantes que nela estão presentes, certo? Existe inúmeros tipos de compostos, né, envolvidos, como tanto o quinino e o talco e outros compostos que degradam, não só pela droga, não só com a droga, mas também por si só. Né? Aqui a gente tem um granuloma, né, de corpo estranho, possivelmente com histopatologia com células gigantes de Langerhans ao longo do trajeto venoso por injeção de cocaína. E a gente tem os blood vessels, que são aquelas evidências, né, de trajeto da droga e todo esse acometimento, né? Vale lembrar que em casos mais graves, né, de hipersensibilidade, o paciente ele pode desenvolver um choque anafilático, né? Justamente pela sensibilidade à droga existir e a injeção da droga cair diretamente na corrente sanguínea, certo? Então aqui a gente tem exemplos, né, de mecanismos de entrada, lembrando que a gente tem alerta para germes gram-positivos, que podem realmente gerar infecções a partir dessas portas de entradas, né? Tanto para abscessos superficiais, como para celulites, enfim, evoluindo até para grandes infecções de partes moles, inclusive musculoesquelética, como a osteomielite, certo? As manifestações crônicas, elas são decorrentes do prolongamento das manifestações agudas, principalmente com cicatrizes hipertróficas e queloides, certo? É importante que a gente consiga identificar os skin poppers, que são resultantes da cocaína, que são essas lesões pontiformes, né, decorrentes da administração ou da má administração, certo? É importante a gente evidenciar diante do exame físico esse tipo de manifestação justamente para correlacionar. É uma manifestação clínica dermatológica isolada ou existe realmente um substrato de transtorno por abuso de substância? Muitas das vezes não tem essa informação na história clínica, né? A gente precisa tomar atenção para isso, né? A maconha e o haxixe, elas são drogas muito debatidas, né, diante das legislações divergirem, né, contra a proibição e contra a utilização da droga, mas já existem estudos comprovando principalmente a falta de regeneração tecidual e envelhecimento precoce, tá? Sobretudo com manchas, máculas, pápulas, que previamente evidenciam um envelhecimento. Aqui a gente traz uma foto de uma paciente com aspecto totalmente envelhecido, certo? Usuária desse tipo de droga. Também é digno de falar a respeito do êxtase, que é uma droga totalmente sintética, originalmente produzida pelo composto químico do metilendoidoximetanfetamina, que é utilizado como droga hemostática anteriormente, certo? As manifestações descritas, elas compreendem principalmente dermatoses acneiformes, certo? Então, o paciente com essa acne, muitas vezes refratária, deve se alertar a respeito. Uma possível explicação patogênica, certo, é um distúrbio de esteroide sexual, ou seja, durante a esteroidogênese existe a influência do êxtase na cascata de produção, né? Também correlacionando assim as deficiências, né, de proteção hepática com a droga e estímulo das glândulas sebáceas, certo? Então, o paciente, principalmente masculino, com doença acneica refratária, deve-se ter uma investigação correta para o êxtase. Também é digno de nota o poppers, né, que não deixa de ser uma droga utilizada principalmente na Europa pelos homossexuais, que são nitratos alquilados, extremamente voláteis, né, que são usados devido ao seu objetivo de relaxamento muscular,
para o ato sexual, né?